Queridos irmãos, queridas irmãs, então, a Gênesis capítulo 1, caráter da revelação espírita. Então, olha só para você ver, vamos dar sequência aqui, porque senão eu não acabo hoje aqui eu não acabo, né, esse capítulo aqui hoje. Tal a imagem da vida terrena e da vida de além-túmulo, antes e depois da revelação moderna. A última, semelhante ao segundo navio, nos traz a boa nova da sobrevivência dos que nos são caros e a certeza de que a eles nos reuniremos um dia. Deixa de existir a dúvida sobre a sorte deles e a nossa, o desânimo se desfaz diante da esperança, né? Mas outros resultados fecundam essa revelação, achando madura a humanidade para penetrar o mistério do seu destino e contemplar a sangue frio novas maravilhas. Porque também nós temos que entender que a doutrina dos espíritos a mensagem do espiritismo não encontra-se absolutamente apenas em nos mostrar a comunicabilidade com o mundo espiritual, a imortalidade da alma, a desencarnação, a reencarnação, a pré-existência. Se fosse só isso, obviamente, por si só, a doutrina dos espíritos demonstraria-nos, assim, muito restrita e, por que não, muito falha. Porque esse processo é um processo natural que obedece os desígnios das leis do Criador. Então nós podemos dizer que dentre milhões de outros fatores, imortalidade da alma, pluralidade das existências, desencarnação, reencarnação, pré-existência, isso é interessante? É, mas não é tudo. Olha, a doutrina dos espíritos, ela nos consola, trazendo-se um número inimaginável de fatos com relação à inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, com relação ao Criador, com relação à desigualdade evolutiva, com relação aos porquês, com relação à escala espírita, vamos assim dizer. É importante a comunicabilidade com o mundo espiritual? É. Mas o espiritismo, ele não veio só para nos dizer existe vida além. Ele não veio só para isso. O espiritismo, nós temos que entender, é uma doutrina individual. Observemos uma coisa.
Vou repetir, vou modificar uma coisa aqui, mas que fica sendo a mesma coisa. A doutrina dos espíritos, ao mesmo tempo que ela nos traz um ensino coletivo, porque nós nos encontramos na coletividade e dentro da desigualdade, ao mesmo tempo, esse coletivo se torna individual, que é a oportunidade da autoevangelização de cada eu. Porque não pensemos que quando nós abrimos um livro igual os de Kardec, de Carlos Bacelli, de Divaldo, de Chico, de Leon Denis e por aí em diante, não pensemos que abrimos aquele livro para ministrarmos aos outros como eles têm que se proceder. Não. Não busque a doutrina espírita. Se você quiser ministrar algo às pessoas, não busque na literatura espírita formas e fórmulas para você ditar numa condição de punição e de sacrifício. Porque a doutrina dos espíritos é uma ciência, ao mesmo tempo que abrange um coletivo, ela trata do individual. E de que forma? A autoevangelização. Então nós temos que nos instruir, nós temos que nos evangelizar, para que depois possamos, através dos bons exemplos, transmitir a mensagem às pessoas. Porque, com todo respeito, nós conseguimos reformar muito mais os outros através dos bons exemplos, das boas atitudes, do que através do proselitismo. Porque o proselitismo entra no ouvido e sai no outro. Os bons exemplos comove as pessoas ao ponto das pessoas passarem a fazer o que você faz automaticamente, sem que você exija nada delas. É interessante. Um dia, é autobiografia? Não. Interessante que um dia, saindo, à noite, levando pão e leite para as pessoas que dormem embaixo das marquises de São Sebastião do Paraíso, um grupo de jovens de uma igreja católica aqui de Paraíso quis me conhecer e perguntaram a mim se eu podia apresentar todas as pessoas que eu conhecia a eles. Porque eles tinham intenção de, a partir daquele dia em diante, distribuir marmitex. Quase que eu falei para eles, passa nesse banco todo dia, porque eu vou estar esperando marmitex também. Oxe, que é isso? Marmitex quentinho? Tá.
Agora, você acha que eu já não peguei marmitex desse pessoal, já não comi também? Oxe, sobrou, foi daqui. Então, olha só para você que maravilha. Depois de uns 2 anos fazendo esse trabalho, eu sozinho, e os bons espíritos, né? Esses jovens ficaram sabendo que eu fazia esse trabalho aqui em Paraíso. Me procuraram. Jovens lindos, rapazes lindos, moças lindas, amores de pessoas, almas nobres. E me pediram se eu podia apresentar eles àquelas pessoas que eu conhecia e os pontos onde eles ficavam. Que é isso? Isso é um prazer imenso. Ah, mas nós somos católicos, o senhor é espírita, o senhor não se preocupa com isso, não? Eu falei, mas quem disse que nós estamos aqui por conta de doutrina? Não distribua marmitex e nem eu faço doação de pão e leite pensando em religião, não. Pense no amor. Eu ainda disse para eles, qual a maior caridade? Qual o maior dom? Qual o maior atributo? Eles não souberam responder, porque eles não sabem mesmo, coitadinhos. Gente, o maior de todos é o amor. Porque o amor, você não precisa de caridade, você não precisa de religião, você não precisa de nada. O amor te leva a você praticar caridade sem pensar em nada. Apresentei todas essas pessoas que dormiam embaixo das marquises a essas pessoas, esses jovens, uns 14 jovens. E sei que no dia seguinte eles passaram a distribuir, sopa nos marmitex. 2023, isso foi lá pro ano de 2018, mais ou menos. Até o ano de 2022, eu sabia que eles estavam ainda distribuindo marmitex para essas pessoas necessitadas. Olha que maravilha! Então nós temos que dar bons exemplos. Então, através do que eu estava fazendo, inspirou eles ao marmitex. E como eles tinham mais condições que eu, eles passaram a dar marmitex para essas pessoas. Uma comida gostosa, cheirosa, uma macarronada tão cheirosa. Naquela época eu podia comer, hoje eu não posso comer essas coisas, mas uma macarronada com massa de tomate e também sardinha no meio. Um arroz tão soltinho, um feijão tão gostoso. Ai, que vontade de deitar num banco daquele lá e falar assim, esmolinha, por favor, tô precisando da esmolinha, eu não almocei, não jantei hoje. Mas um dia eu quebrei a cara e fui pedir, falei, dá uma marmitex pra mim. Nem que o senhor tinha que pagar. Não, o senhor não tem que pagar nada não, que isso? Falei, mas não pensa em idolatria não, viu? Eu não gosto disso. Eu não gosto de ser idolatrado não. Sobrou. Então dá cá. Então, olha só para você ver. E contemplar a sangue frio novas maravilhas. Então, a doutrina dos espíritos, ela nos abre uma porta imensa de conhecimento, de coisas para a gente conhecer, para a gente estudar, né? A pessoa não fica ali só no cabresto, não. Permitiu Deus fosse erguido o véu que ocultava o mundo invisível ao mundo visível.
Olha só para você ver. Permitiu Deus que esse véu, tem umas 30 mãos de tinta, mas dá para levantar assim mesmo. Põe um guincho, né? Amarra assim, vai puxando para cima. Mas quis Deus que, né? Mas não é assim. Quis Deus. É colocar dessa forma para a gente entender. Porque Deus não quer nada. Essa condição aqui do véu que se levanta e revela-se o mundo espiritual ao mundo visível e o invisível, é a condição evolutiva das pessoas que conquistaram a chegar àquele momento, né? Nada tem de extra-humana as manifestações. É a humanidade espiritual que vem conversar com a humanidade corporal e dizer-lhe, nós existimos. Logo, o nada não existe. Você entendeu isso? Nós existimos. Logo, o nada não existe. Tudo é preenchido. Não sei se é São Paulo, acho que é São Paulo mesmo que diz, né, Paulo? Eu creio que seja São Paulo. Se eu estiver errando, você me desculpa nesse sentido, mas é coisinha à toa, né? Nele nos movemos. Nele existimos. Então, tudo é Deus. Onipotente, onisciente, onipresente. Tudo é Deus. Né? O nada não existe. Eis o que somos e o que sereis. Eis o que somos e o que sereis. Olha o que sereis. Vocês vão ser igual nós. Sereis. O futuro vos pertence como a nós. Caminhais nas trevas. Caminhais nas trevas da ignorância, né? Vimos clarear-vos o caminho e traçar-vos o roteiro. Andai ao acaso. Vimos apontar-vos a meta. A vida terrena era para vós tudo, porque nada vieis além, vieis além dela. Então aqui na Terra a gente não vê nada além da vida material. Vimos dizer-vos, mostrando a vida espiritual. A vida terrestre nada é. A vossa visão se detinha no túmulo. Nós vos desvendamos para lá deste. Então, olha só para você ver, né? A vossa visão se detinha no túmulo. Então, quantas pessoas que a visão deles se detém ali no túmulo, né? Termina ali no túmulo. Isso é um absurdo. A gente respeita. Porque não é fácil. Mas você há de convir comigo que um dia, quando nós evoluirmos, isso tudo deixará de existir. Tudo. Nós vamos chegar um dia na evolução e que as dimensões às quais nós formos habitar, devido à nossa evolução e devido também à dimensão correspondente ao nosso nível evolutivo, nós vamos plasmar o nosso corpo físico lá, o nosso corpo lá. Eu não vou
dizer físico, porque o físico lá, ele é composto de uma outra matéria, como se fosse uma matéria quintessenciada, uma matéria diáfana, né? Igual o perispírito, né? Uma matéria semimaterial. Então, não é o momento de tratar disso também. Então, nessas dimensões, todos nós não podemos nos esquecer. Olha só para você ver. Para vós, porque nada vieis além dela. Vimos dizer-vos, mostrando a vida espiritual, a vida terrestre nada é. A vossa visão se detinha no túmulo. Como estávamos dizendo, quantos milhões de pessoas que se detêm ali no túmulo, né? Aquele sofrimento. Então, como nós estávamos dizendo, nós respeitamos. Mas um dia, como eu estava dizendo, não é dislexia não, é procurando outra forma para tratar. Um dia na evolução, nós vamos materializar um corpo, trabalhar ali naquela dimensão e no momento de retornar a outras dimensões, nós vamos desintegrar aquele corpo, como aqui na Terra se desliga um aparelho holograma. Da mesma forma. E o espírito vai para outra dimensão. Um dia não vai existir mais reencarnação em corpos físicos. Mas isso não significa que não existindo mais reencarnação em corpos físicos, isso não significa que nós não vamos reencarnar em outras dimensões. Nós vamos reencarnar em outras dimensões, mas através de outros corpos. Sutil, quintessenciado, né? Corpos assim, para lá de semimaterial, que nós não temos nem condições. Eu vou dizer uma coisa para você, você pode até ignorar um direito teu. Você acha que o professor Eurico Barçanufo, Zé de Menezes e também Nosso Senhor Jesus Cristo não se encontra reencarnado? Vamos por partes. Reencarnado no compromisso, na responsabilidade. A reencarnação não se dá só através da concepção no útero de uma mulher. A reencarnação se dá também através da programação divina, quando você assume uma responsabilidade. Por exemplo, Nosso Senhor Jesus Cristo, ele, desde o momento que o Pai nos confiou a ele, como ele sendo o nosso guia, o nosso modelo, o qual nós devemos segui-lo, daquele momento em diante, ele sempre esteve reencarnado no compromisso que o Pai lhe confiou. Isso também é uma reencarnação. Assumir uma responsabilidade é uma reencarnação. Agora, a pessoa é que precisa ter olhos de lince, olhos de águia, olhos de alma, para poder enxergar os novos horizontes que se apresenta e que se alarga mediante a tua rotina, a tua retina
ocular. Porque se a pessoa não se alarga a retina, ele permanece ali naquele estado de ignorância. E ele ainda pode dizer-se, vê lá, nosso Senhor Jesus Cristo reencarnado, Bezerra de Menezes reencarnado, Euri Barcelona reencarnado, eles ainda não reencarnaram, não. Eles estão, sim, reencarnados no compromisso, na responsabilidade, na ética, na moral, na disciplina. São seres fiéis a Jesus, ao Criador, e isso a gente tem que respeitar. Então nós vamos mais um vídeo para ver se a gente consegue acabar esse capítulo hoje.